começando mais um Tudo Junto e Misturado, e eu estou recebendo aqui a Luciana Otto, que a gente vai falar sobre saúde mental, né, Luciana? Tudo bom? Isso, tudo bom, pastora. Gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom te receber aqui. E como que a gente pode definir saúde mental? O que eu posso falar? O que é uma saúde mental? Então, a nova definição da Organização Mundial da Saúde, ela fala que a saúde mental hoje não é só a ausência das patologias. A saúde mental hoje também é a presença do bem-estar. Essa capacidade que o indivíduo tem aí de desenvolver recursos para lidar melhor com os desafios da vida. Eu acho que hoje em dia todo mundo precisa, né? Assim, tá todo mundo precisando de saúde mental, de falar sobre saúde mental, principalmente depois de um período de pandemia, né? Com certeza. Nós estamos vivenciando aí ainda um período pós-traumático, né? Que pode gerar nas pessoas aí vários transtornos. Agora é um momento que vai desencadear cada vez mais, além do adoecimento físico, também vai surgir muitos adoecimentos aí mentais. E quais são eles, os mais comuns, assim, mais transtornos mentais mais comuns? Hoje, pastora, o que mais está pegando a sociedade, sem sombra de dúvida, são dois que são principais, né? Que são os transtornos da ansiedade e a própria depressão. Né? O Brasil aí, ele é o país que é o recordista da América Latina aí da questão dos índices de depressão. E hoje 6% da população sofre aí com uma depressão profunda. Então, olhar para a saúde mental hoje realmente é uma necessidade. Luciane, como que eu sei que eu tô chegando num nível de ansiedade que já tá preocupante? Bom, E o que é a ansiedade? Vamos por partes. Primeiro, o que é a ansiedade? A ansiedade, se a gente for determinar numa questão, numa régua de tempo, a ansiedade ela é um excesso de preocupação com coisas que estão no futuro e que na maioria das vezes, pastora, não vai acontecer. Então a pessoa ela fica tão fixada naquela projeção do futuro, naquilo que pode vir a acontecer, que ela não consegue viver o aqui e o agora. É como se ela estivesse praticamente sequestrada pelos aspectos que nem aconteceram ainda. E ela fica aquilo ali o tempo todo ocupando o espaço mental dela, fazendo um desgaste até físico e biológico, ao ponto dela chegar no adoecimento. Porque ela fica projetando tanto que vai dar ruim, que vai dar errado, que vai acontecer alguma coisa, né, pelo viés da negatividade, que ela fica totalmente presa pela questão da ansiedade. É igual a quem tem medo de avião, fica com ansiedade em pegar um voo, que o voo vai cair, que eu vou sofrer turbulência, que eu vou não sei o quê, e aquele medo vai gerando algo que pode parar ela não vai, essa pessoa não entra no avião, é isso? Sim, gera aí um processo químico, né? Que o medo, ele é uma emoção que gera também um processo químico. E muito provavelmente, diante do processo químico, ela pode ter um estado de congelamento ou pânico. Ela quer ou fugir do problema ou ela não consegue reagir diante daquele problema. Então, ela fica sofrendo por antecipação por algo que, assim, na maioria das vezes não vai acontecer. Então, são fugas, né? E a depressão, pastora, nós vamos lá para o passado. A depressão é o passado, é o que Excesso aconteceu no passado. de passado. Enquanto a ansiedade é o excesso do futuro, aquilo que ainda não aconteceu, a depressão ele é o excesso do apego nas dores do que eu vivenciei no passado e a forma como eu trago como significado para mim, para minha existência. Às vezes o que me aconteceu ali, eu trouxe como um significado como muito importante ou muito doloroso para mim naquele momento, eu fico tão apegado àquilo dali e eu não consigo processar, eu não consigo ressignificar o que me aconteceu e eu fico novamente sequestrada naquela dor e não consigo estar aqui hoje e agora, no presente, que é onde a gente deveria estar na maior parte do tempo. E como que eu sei, assim, que eu tô chegando já, a pessoa tá chegando num nível de ansiedade que eu preciso tratar, que já tá uma ansiedade mais que tá me incapacitando? Como que a pessoa sabe? Ela pode perceber pelos fatores ali no dia a dia dela e principalmente na capacidade que ela tem de se envolver com práticas diárias, simples do dia a dia. Né? Ela tem dificuldade em cumprir atividades simples, ela tem dificuldade de cumprir com prazos, ela vai deixando o autocuidado dela caindo, ela vai percebendo que tem uma disfunção aí na questão da alimentação, ela vai percebendo que também pode vir
ter transtornos aí com a questão do sono também, Ai, né? A alimentação, o sono já torna a coisa física, né, Exatamente. também. Ela pode, sei lá, ter tremores, alguma coisa assim ou não? Também, mas aí quando ela começa a ir para o excesso, né? Uhum. Até a questão, por exemplo, que é muito comum e a gente tem visto muito algumas brincadeiras, que foi até uma brincadeira que eu mencionei no começo, né? O tremor ocular, Por isso que eu né? falei, Os excessos, o corpo ele vai apresentando que algo não está bem. Às vezes uns tremores aqui, uma disfunção intestinal também. Normalmente a pessoa tem ali quadros diarreicos, né? Ou dores excessivas de cabeça, quadros de enxaqueca. Quer dizer, o corpo, ele é uma máquina poderosa e muito inteligente. Ele vai nos avisando que algo não está certo. Então, além do comportamento, na forma como a pessoa se comporta, o isolamento também, isolamento. pastora. A ansiedade também traz Sim, isolamento? essa questão do isolamento, porque vai indo, ela vai tendo como se ela estivesse evitando de ter novos contatos, novos lugares, para evitar o sofrimento que ela não consegue dentro daquilo que ela está vivenciando dentro dela. E, Luciana, por que esses transtornos têm surgido cada vez mais na sociedade? Bom, quero dizer que, por exemplo, no caso da depressão, né, que o que é mais acometida no caso das mulheres, e hoje como mentora de mulheres eu preciso dizer isso, né? As mulheres hoje, elas estão sofrendo pelos excessos. Do passado? De tudo. A mulher ela está sobrecarregada. Olha só. Né? Então, essa sobrecarga que a mulher tem adquirido, e não só a mulher, e aí a gente pode abranger isso daí, essa sobrecarga hoje da sociedade de querer cumprir com vários papéis sociais ao mesmo tempo, essa disfunção da alta performance também que é cobrada na questão profissional, social também, que você tem que dar o seu melhor sempre, né? Nível hard o tempo todo, você funcionar nessa alta performance o tempo todo, para tudo, em todos os seus papéis sociais, em algum momento vai gerar algum tipo de transtorno. Porque hoje em dia você tem que ser a melhor no trabalho, o melhor nos estudos, a melhor dona de casa, a melhor mãe, a malhando, tomando conta do corpo, assim, é uma coisa que tem hora que pifa, né, não? Com certeza, uma hora a conta chega, né? Eu costumo falar muito isso, porque a melhor do que quê? Ou melhor do que quem? Né? Qual que é o nível de comparação que nós estamos atrelados, né? E isso hoje, as redes sociais, infelizmente, elas nutrem muito isso nas pessoas. Eu vejo muito, assim, algumas pessoas falando, estude enquanto os outros dormem, porque aí você vai dar conta de ser melhor. Aí eu fico pensando, e você não vai dormir e vai pifar, né? O outro vai lá, tá dormindo e não vai pifar, não é verdade? Com certeza. Vem de novo a questão da auto-performance, né? É você fazer exercício até o seu nível de cansaço. Maior, é você estudar enquanto tá todo mundo dormindo. É você trabalhar enquanto todo mundo passeia. É você... E aí, poxa, e se a saúde mental consiste em bem-estar, por que não a gente conseguir trazer de maneira intencional para o nosso dia a dia o que vai fomentar o nosso bem-estar? E nisso a psicologia positiva ela traz com muita clareza. Né? Para eu ter uma alta performance, é necessário, e a neurociência fala sobre isso, nós precisamos ter pausas positivas. Se eu quero dar o meu melhor, eu tenho um momento de descanso. O que é pausa positiva? Eu vou pegar um gancho. Adoro pausa positiva. O que é pausa positiva? Então, pausa positiva, ela está atrelada ao conceito, né, os conceitos da psicologia positiva, e eu adaptei para o que eu trabalho hoje. Então, a pausa positiva é exatamente você perceber, fazer essa leitura sua, do seu comportamento e também das expressões corporais que você tem e perceber, estou cansada, estou exausta, estou chegando no meu limite. É um trabalho realmente de autoconhecimento, onde você vai percebendo, se percebendo, e nessa autopercepção você conseguir identificar o que eu preciso. E a pausa positiva, para mim, pode ser diferente da sua. Por exemplo, a pausa positiva é o que nos dá a oportunidade de reabastecimento diante de uma situação muito desafiadora da vida. Pode ser que você esteja agora, pastora, vivendo um momento de muitas gravações, com um ritmo muito puxado, e você perceber, poxa, eu estou precisando descansar.
essa autopercepção. E você se oferecer essa pausa positiva. É um autoconhecimento, Sim. né? Ah, olha só. E reconhecer o que é capaz de te reabastecer. Por exemplo, eu já sei que quando eu estou muito cansada, eu preciso ter momentos de qualidade com a minha família. Ou eu preciso de um momento ali sozinha, de uma leitura. Ou eu preciso de um momento de oração sozinha. Ou eu preciso de um banho um pouco mais demorado naquele dia. Ou eu preciso de um momento simplesmente de silêncio. Ou eu preciso de um momento para me conectar com a natureza. Então, o que é a pausa positiva? Ela, assim como o conceito da felicidade, ela também é subjetiva. Para você pode ser... É cada um, e como que eu chego, por exemplo, porque tem pessoas que adoecem de estresse, né, assumem várias, igual você falou, as mulheres, a gente tá sempre sobrecarregada, nós assumimos várias funções, várias responsabilidades, e chega a um ponto que a pessoa até adoece. Qual é esse ponto para dar uma pausa positiva, assim? Qual é esse termo pra gente chegar e falar assim, não, agora eu tô no meu momento que eu preciso parar? Como que a mulher pode reconhecer isso? Primeiro, entendendo que ela é um ser humano. Uhum. A gente precisa desmistificar, né, essa síndrome da Mulher Maravilha. É muito lindo o filme, mas aqui na vida real a gente precisa entender e aceitar que nós somos vulneráveis e que nós temos limites. E quem sinaliza esses limites, quem deve sinalizar esses limites é justamente a gente mesmo. Né? Então, se eu estou percebendo que eu estou chegando no meu limite, eu já não estou conseguindo produzir de maneira eficiente, eu não estou conseguindo me relacionar de maneira positiva com outras pessoas, eu estou tendo dificuldade de forma muito geral, em todos os aspectos da minha vida, é a hora que eu preciso centralizar e entender, realmente, eu estou precisando de uma pausa, eu preciso de um momento para mim. E vai, gente, vai passear, né? Vai, para um pouquinho, respira, né? Principalmente quem é mãe, vê que os filhos dão conta, né? Porque a gente acha que tem que fazer tudo, né? Pelos filhos. E às vezes a gente precisa parar e respirar, falando, eles dão conta sozinhos um pouco, né? E cuidar, olhar pra gente, né? Cuidar um pouco de nós mesmos. Luciana, qual que é a diferença de depressão e tristeza? Excelente. Tristeza não é depressão. Mas o conceito da depressão tem a tristeza. Explica isso. Tristeza. Eu posso estar triste com alguma coisa. A tristeza ela é uma emoção básica. Pode ser que tenha me acontecido algum episódio muito desagradável que tenha desencadeado em mim a emoção da tristeza. Eu realmente sofro com aquilo. Ela tem um tempo determinado. A depressão, não. A depressão são episódios recorrentes ali, realmente, e que estão presentes uma tristeza, mas é uma tristeza profunda. Incapacitante? Chega... Incapacitante em muitos casos, dependendo do grau aí, realmente, do adoecimento do indivíduo. Tem pessoas que entram num nível de tristeza tão profunda que realmente... pode ser considerado como um morto em vida, né? Você vai vendo que a pessoa já não tem capacidade de socializar, né? Ela vai arrastando ali, ela tem dificuldade de organização, ela tem dificuldade do autocuidado, totalmente, ela vai perdendo o interesse, às vezes é pela alimentação, por estar com outras pessoas, ela já não consegue mais ter noção, muitas vezes até do próprio tempo. Mesmo? Né? Ela dorme o dia inteiro e à noite fica acordada, ela começa a fazer essas inversões. Mas quem pode dar esse diagnóstico, que é muito bom a gente ressaltar aqui, é somente um profissional da área médica, né? Um psiquiatra ou um psicólogo, mas normalmente é diagnosticado pelo próprio psiquiatra. E não é a pessoa ir lá e ver, às vezes, os sintomas e já achar, eu estou diagnosticada. Né? No Dr. Google, né? Exatamente. A gente já no Google e acha que já está com depressão, né? Ou porque está triste por uma situação que realmente foi muito impactante e aquela tristeza se prolongar ali por mais dias e a pessoa já achar, estou com depressão. Então, a gente tem que ir muito devagar com esses diagnósticos, com muita responsabilidade. São vários episódios de tristeza ou não? Porque eu acho que o ser humano, ele fica triste, né? A gente, no decorrer da vida, acontece várias coisas que deixam a gente triste, é até normal. A depressão são vários episódios de tristeza ou um episódio só que se prolonga? Então,
Cada caso é um caso, mas o que acontece? Normalmente a pessoa está tão sequestrada por uma dor que aconteceu ali que ela não consegue, ela paralisa. É como se a alma dela tivesse congelado naquele momento, naquele espaço e naquele tempo específico. Ela não consegue continuar a vida, né? Não consegue. E aí, muitas vezes, os próprios familiares, por falta de conhecimento e tudo, vê aquela situação e falam, ai, larga de preguiça, levanta, faz alguma coisa, vai fazer um exercício físico, né? Então, assim, existe muito julgamento e por falta de conhecimento também, as pessoas não conseguem perceber o quanto a pessoa está imersa naquilo ali. Imersa. E existem depressões também, que muitas vezes não sinalizam nem tipo Pois de é, sintoma. isso que eu queria te perguntar. Às vezes a pessoa ela pode estar entrando numa linha depressiva sem perceber? Na maior parte das vezes é inconsciente, porque a saúde mental em si, né, quando existe uma disfunção da saúde mental, ela é muito silenciosa. É difícil para a pessoa conseguir o diagnóstico, por isso então a intervenção de um profissional. E na maioria das vezes tem pessoas que do nada comete às vezes até um suicídio e fala, nossa, mas aparentemente essa pessoa parecia tão normal, mas ela tinha uma tristeza profunda tão guardada dentro dela, né? E ela não conseguia apresentar sintomas ou pedir ajuda também, né? Que é o que acontece na maioria das vezes, porque a pessoa não quer demonstrar suas vulnerabilidades, né? Por isso que a gente tem que ficar muito atento, né? E como que a gente faz para não adoecer diante de tanta correria, de tantos afazeres hoje em dia? Pastora, nós precisamos, como adultos, sermos intencionais. Como assim? Totalmente intencional. Eu sou adulta, então eu sou 100% responsável pela minha vida e pela minha saúde. Parar de terceirizar os nossos cuidados, sabe? A gente tem um trabalho realmente aí de educação emocional para que a gente vá buscando, né? Isso não é ensinado. Hoje não. Hoje ainda bem, assim, que muitas escolas têm fomentado a questão do estudo da educação emocional. Mas a nossa geração não teve tinha, isso, né? Então, agora é hora, independente da idade que a pessoa esteja, buscar aí uma educação emocional, buscar aí um suporte psicoterapêutico, né? Abaixar o julgamento com relação aos tratamentos aí da questão da saúde mental e achar, gente, é coisa de doido, né? Não vou no psicólogo, não vou fazer uma terapia alternativa, não vou complementar nada disso porque eu não tô doida, eu não tô doente. Quer dizer, existe muito preconceito com isso, né? E as consequências a longo prazo é muito grande. Então, como que a gente lida com isso? Primeiro, tendo consciência de que somos adultos, e como adultos, quem tem que prover para nós, né, a questão da sobrevivência, do cuidado e tudo, somos nós. Então, essa autorresponsabilidade, esse autocuidado, esse olhar mais digno para aquilo que nós somos, né? Diminuir bastante a expectativa do nível de comparação que a sociedade nos coloca. Nossa, as redes sociais, elas contribuíram muito para isso, né? Impressionante. Eu falo, gente, não é assim. As coisas não são desse jeito, mas as pessoas às vezes se comparam muito, né? Muito. E esse nível de comparação é um dos principais fatores de adoecimento, principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. Porque a mulher, ela se sobrecarregou aí com os papéis sociais. E aí hoje nós temos aí uma indústria, né, farmacêutica, mercadológica e de cirurgias plásticas que tem cada vez mais modelado. Então as pessoas têm tentado cada vez mais pertencer de alguma forma. E esquece que o que está ali na tela é 1%. Não, e assim, às vezes nem é aquilo, né? Porque hoje em dia existe Photoshop, jogo de luz, maquiagem. Nem é aquilo dali, na realidade, né? Tem toda uma equipe por trás daquilo, né, pastor? Imagina. Mulheres reais, vivendo vidas reais. Então, assim, a minha proposta, principalmente quando eu trato as minhas mentoradas, né, nos acompanhamentos, eu falo muito sobre isso. É a gente se permitir viver uma vida real. Eu falo muito porque, principalmente quem é mãe de primeira viagem, tem muitos Instagrams das mães perfeitas, né, que conseguem fazer tudo, cuidar da criança pequenininha, continuar linda e maravilhosa. A gente não é assim. Não é isso. Não, as coisas não são desse jeito. A realidade é a gente sofreu um pouquinho no começo e é normal, não é assim, não se compare tanto, né, porque senão a gente não dá conta de fazer mais nada, né. Em todos os sentidos, né, pastora?
nos relacionamentos, na maternidade, na questão estética, na vida profissional. A gente se esquece de tudo isso. A gente se esquece que nós somos humanos, nós temos talentos e, né, e recursos diferentes. Então, assim, o que é muito importante também? Desenvolver a questão do autoconhecimento. Né? Para a gente começar a trabalhar dentro daquilo que é o que nós somos e aquilo que a gente tem para trazer e entregar no mundo. E parar de comparar com o outro. E né? cada um tem sua vida, né? Cada um Sim. tem a sua realidade, Sim. né? A gente precisa olhar isso mesmo. E como cuidar e ajudar o outro que precisa de ajuda, mas não reconhece que precisa de ajuda? Pastora, todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo. Mas a grande maioria ainda não se atentou ou não percebeu que realmente precisa de ajuda. Todos nós precisamos. E aí o que acontece? Como que eu vou ajudar essa pessoa se essa pessoa não está aberta para ajuda? Primeiro, usando um trabalho de amor. Violência não resolve, agressão não resolve, né? E lidar principalmente com a questão da sua própria impotência diante do sofrimento do outro. Na maioria das vezes, quem quer ajudar sofre muito, mas sofre com as suas próprias questões para querer ajudar o outro. A gente tem que lembrar que cada um tem o seu tempo, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu processo, cada um tem a sua dor. E se a pessoa que está precisando de ajuda, se ela não despertar para essa necessidade, ela pode ter o melhor profissional, o melhor tratamento, o melhor livro, a melhor medicação, que não vai resolver para ela. Para qualquer tratamento ter realmente uma eficiência, uma eficácia, é necessário que a pessoa que precise, ela tenha uma permissão interna dentro dela, que é o que a gente chama de aceitação. Ela é aceitar realmente, olha, eu realmente preciso de ajuda. Infelizmente, muitos casos não chegam nessa aceitação. Muita gente adoece sem chegar, né? Como que eu faço? Aí é meu pai, é minha mãe, é um irmão, é alguém próximo, é um filho, né? Ao invés de desesperar, você lembrar que você também precisa de cuidados. Você também precisa de cuidados, né? E é bíblico isso, 2 cegos andando juntos, caem no mesmo buraco, né? Então, como que eu faço para ajudar o outro? Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem elevado no meu autocuidado, eu tenho que estar bem nutrida emocionalmente, espiritualmente, para eu conseguir ir sinalizando para o outro que viver uma vida diferente daquilo que ele está vivendo é possível, mas ele precisa despertar. Agora, se eu vou com uma atitude grosseira, né, muitas vezes ofensiva, impor, né? Falar assim, julgamentos, né, a pessoa vai se fechar cada vez mais. E aí, ao invés de você ajudar e contribuir com esse processo, né, a pessoa se fecha mais e você também acaba adoecendo junto. É o que acontece. 2 doentes não dão conta, né? Não consegue. E quando é a hora de buscar um profissional para ajudar? Quando que a pessoa percebe que ela mesma não está dando conta, ela quer ajudar uma outra pessoa, mas ela também não está dando conta, e qual é a hora de buscar um profissional? Bom, dos sinais que nós falamos aí, é quando a pessoa começa a perceber que todas as áreas da vida dela, de alguma forma, está sendo atingida de maneira negativa. Né? É quando ela percebe que ela não tem tanta qualidade de vida, que ela não está conseguindo contribuir socialmente, que ela percebe que não está conseguindo ser produtiva. Não está saindo mais de casa. Ela começa a querer se isolar. Você vai vendo alguns sintomas assim, você começa a ter tudo e ao mesmo tempo não ver sentido em nada. Você começa a estar com as pessoas e parece que não é mais tão agradável assim, né? E você parar e começar a perceber, né, internamente ou pelas suas atitudes, o quanto que isso tem sido assim pesado para você, né? O quanto que antigamente, por exemplo, um copo desse daqui caísse aqui na mesa, como que eu reagiria a essa situação de estresse, né? Como que eu estou? Não, é só um copo, caiu, ou eu enlouqueço e começo a gritar e eu fico nervosa. Aí você começa a perceber que pequenos gatilhos, que pequenas ocorrências, que pequenos estresses da vida
tem feito um turbilhão internamente dentro de você. Então, são alguns sinais que a gente precisa estar muito atento realmente, né? Que são, às vezes, simples, mas que realmente vai sinalizando que você tem que buscar realmente um profissional e dar uma avaliada, né? E eu costumo dizer que o processo, por exemplo, de psicoterapia deveria ser um pré-requisito, deveria ser obrigatório. E eu acho que todo mundo devia fazer. Porque é muito bom, gente. Quem nunca fez, procure. É muito bom fazer, né, terapia. Sim, e outra, para que a gente consiga rever os nossos processos, né? Eu não posso ficar presa no passado, mas existem muitos recursos ali no passado que podem me trazer para o hoje, né, outras habilidades e ferramentas para lidar melhor com os desafios do dia. Então, são formas da gente ressignificar a nossa história também. E você me falou da pausa positiva, né? Fiquei muito interessada, adorei esse assunto. A pessoa pode também perceber que ela tá precisando, porque hoje se fala muito dos hormônios da felicidade, né? Sim. De malhar, né? De buscar algum medicamento assim também ou não? Também, mas a questão do medicamento a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque existe muita automedicação hoje. Então, hoje as pessoas acham que é super normal tomar remedinho para dormir, tomar remedinho para comer, tomar remedinho para ficar acordado, tomar remedinho para libido. Hoje tem remédio para tudo. É como se fosse livre isso, né? Ao invés de ir lá e ver o que realmente está acontecendo a fundo. Então, como que eu faço para desenvolver essa questão da pausa positiva de maneira mais intencional? O que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né? É ser mais intencional. O que eu quero? Vou fazer uma atividade física, por que não produzir esses hormônios de forma gratuita usando as químicas do meu corpo? Né? Ai. Vou lá, faço uma atividade física, faço uma comida que eu gosto, porque eleva a questão do prazer também. Se eu gosto do macarrão, aí que vem o cuidado, né, pastora? Porque se gosta do carboidrato, né? A quantidade, né? Eu gosto do chocolate, é um pouquinho. Então, são, assim, pequenas atitudes, estar com as pessoas que você se sente bem, porque aí você vai fomentando os relacionamentos positivos também nessas pausas. E por que não, de repente, quem pode, uma viagem, né? Uma saída do local físico, que ali realmente, às vezes, você sente que está te adoecendo mesmo, né? Que é a rotina. A rotina mata qualquer pessoa. Então, a pausa positiva é justamente você conseguir sair daquele local que você sente que está te gerando um estresse muito alto e você conseguir se proporcionar de maneira mais intencional coisas que vai te trazer mais bem-estar e prazer. Bem-estar. Olha só, vai passear com seu cachorro, né? De Pega graça, o cachorro, né? vai andar, sua casa ainda fica limpinha, porque não suja a casa e tal. E você distrai, né? Legal saber. Eu faço a pausa positiva sem saber o que era a pausa positiva. Coisa boa. É isso. E tem que ser intencional, pastora. Porque é a gente que vai fomentando essa questão do bem-estar. Todos os dias nós podemos fazer isso. Com pequenos gestos, né? São hábitos pequenos que a gente pode ir adotando que vai melhorando o nosso autocuidado. Porque eu falo... Se eu te pedir um copo de água e você vai falar assim, eu não tenho para te oferecer. A gente só oferece aquilo que a gente tem, né? Então, para as mulheres, de forma muito especial, eu quero falar que a gente só dá aquilo que a gente está cheio. Né? Então, a gente precisa começar a transbordar para a gente ter o que oferecer para o outro. Então, muitas mulheres, muitas pessoas têm da exaustão, porque às vezes o copo está bem vazio e insiste em querer dar o pouco que tem. Então a gente vai lá, se abastece primeiro, se preenche primeiro para começar a transbordar na vida das pessoas que a gente ama. É isso aí. Luciana, muito bom te receber aqui. Passou rapidinho, você viu? Muito boa! Muito obrigada pela sua presença, viu? Gratidão pelo convite, pastora. Eu estou à disposição sempre. Eu que agradeço. E você, a gente se encontra no próximo podcast. Tchau, tchau.